Agora vamos pro futebol? Vamos pro futebol, gente. Agora sim, gols da Série A e Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos começar com Série B. Um empatezinho não muito favorável nem para Novo Horizontino, nem para Botafogo de Ribeirão. Muito menos para o Botafogo de Ribeirão. Novo Horizontino e Novo Horizonte empatou em 1-1 com o Botafogo, que segue na sua árdua luta contra a zona de rebaixamento, contra o rebaixamento, na verdade. E o Novo Horizontino, por outro lado, segue tranquilo ainda nas primeiras posições do campeonato, mas jogou em casa, então esperava-se uma vitória. E o Novo Horizontino saiu na frente do placar com gol do Luiz Otávio aos 69 da segunda etapa e o Botafogo com Guilherme aos 81 na fase final do segundo tempo buscou o empate. Portanto, o resultado final 1-1, repito, mantém o Novo Horizontino entre os 4 primeiros e mantém o Botafogo na briga para fugir do rebaixamento. Vem aí então, hein? Tá complicado pro Botafogo. Tá complicada a situação do Botafogo, infelizmente. Viu? Mas aí é isso, né? Quando uns ganham, outros choram. Nesse caso, ninguém riu, ninguém chorou. Mas, pelo menos o Novo Horizontino tá um pouco mais tranquilo aí. O Novo Horizontino não chorou, também não riu, mas o Botafogo chorou bastante, viu? Porque, infelizmente, olha, a situação tá complicada. Daqui a pouquinho eu vou atualizar a tabela, mas antes, teve mais um jogo aqui da nossa região. A Ferroviária foi buscar um placar muito difícil contra o Vila Nova, viu, gente? Que vencia o jogo por 2-0. A Ferrinha buscou o empate. Não também muito bom para as pretensões da Ferroviária, que também quer fugir, né, quer se distanciar cada vez mais da zona de rebaixamento, mas levando-se em conta que Vila Nova abriu o placar com Thiago e André Luiz, os 2 gols feitos no primeiro tempo, e a Ferroviária teve forças para fora de casa buscar o empate. Acabou não sendo um resultado ruim, não, para Ferrinha. Gols da Ferroviária marcadas pelo Juninho e mais uma vez pelo Carlos Henrique, que vem também marcando gols direto pela Ferroviária. Tem sido o principal destaque da Ferrinha e vem conseguindo salvar muitas vezes a Ferroviária das derrotas. Portanto, o resultado final 2-2. Vamos atualizar. Na verdade, então, veio um resultado bastante satisfatório, né? Sim, Porque já estava perdendo ali na partida, conseguiu ali virar, conseguiu empatar ali, pelo menos já é grande satisfatório. E levando o histórico da Ferrinha, que vinha de algumas derrotas já. Então, aquele momento de oscilação. Então agora, esse empate veio assim como um, tipo, obrigado Deus, obrigado Senhor. Poderia ser uma vitória? Claro. Mas o empate já deixa ainda ser uma derrota, um pouco mais tranquilo, exatamente. Então, parabéns à Ferroviária pela superação nesse jogo. Então, vamos falar agora como é que está a situação na tabela do campeonato. Parte de cima, Coritiba lidera com 60 pontos, seguido por Remo, Goiás e o Novo Horizontino, 4º colocado, já foi 3º, caiu para 4º, com 55 pontos, só 1 ponto a mais que a Chapecoense, que está fora do G4, quer dizer... Aí você vê como que era importante para o Novo Horizontino essa vitória, né? Porque ele se distanciaria um pouco da Chapecoense, teria um pouco mais de tranquilidade. Poderia até voltar ali para a terceira. Poderia não, voltaria para a terceira colocação, mas não foi o suficiente. Mas, por outro lado, o Botafogo segue na zona de rebaixamento. O primeiro, 17º colocado com 35 pontos. Depois tem Volta Redonda, 34, Amazonas, 32 e o Paysandu com 27, é o lanterna da competição. Então, situação ainda muito complicada para o Botafogo e para o Novo Horizontino serve de alerta, porque também, se ele quer subir, tem que evitar tropeços como este, porque tá bem disputado ali a parte de cima da tabela. Exatamente. A Ferrinha tá no meio da tabela ali, só fazendo... a Ferrinha é a 15ª. Tô aqui, ó. Tô de boa. Mais pra baixo do que pra cima. Então, 15º colocado com 39 pontos. Comparado a 17º, tá perto também. Mas tem uma pontuação um pouco mais confortável, né, com relação aos outros clubes. Tem 4 a mais do que, por exemplo, o Botafogo, que é o primeiro. Então a Ferroviária tá mais tranquila aí. Por isso que esse empate fora de casa foi muito importante. Muito bem. E na Série A? O que aconteceu na Série A do Campeonato Brasileiro. Tivemos, como sempre, mais polêmicas com a arbitragem. Eu prometi pra mim mesma que não vou ficar focando em arbitragem mais, porque a gente já sabe muito bem como que termina. Em nada, não é? Em nada. Exatamente. Mas antes disso, antes de falar do jogo que teve a discussão da arbitragem da semana, vamos falar do Corinthians, que venceu o Vitória lá em Salvador por 1-0. Vitória segue na zona de rebaixamento. O time do Vitória que vem conseguindo crescer nas últimas rodadas, chegou até a empatar com o Santos até a rodada passada em número de pontos. O Santos que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, mas o Corinthians tratou de ajudar o peixe e ajudar a si mesmo na tabela. Gol do
Charles marcou já no final do segundo tempo o gol da vitória do Corinthians, que tinha um homem a menos. Breno Bidon foi expulso aos 79 minutos da segunda etapa. Mesmo assim, um homem a menos não foi empecilho para que o Corinthians conseguisse essa importante vitória. 1-0, portanto, o placar final lá em Salvador, e o Vitória segue a sua sina para escapar da zona de rebaixamento. Melhorou muito no campeonato, tem chances de escapar, mas precisa também não tropeçar em casa, como aconteceu diante do Corinthians. Com certeza. O que mais? O Mirassol. Ai, que orgulho do Mirassol, gente. Que orgulho. Mirassol vence o Sport fora de casa, lá no Recife, por 2-1. O Sport segue lá na lanterna também. Situação muito complicada. O Mirassol, que não tem nada a ver com isso, fez a sua parte. Esse jogo que também teve uma polêmica de arbitragem, pois um jogador do Sport acabou sendo expulso. Para muitos, para a maioria, foi uma expulsão injusta, não foi caso de expulsão, mas sim para cartão amarelo. Independente disso, o Mateuzinho foi expulso. O Sport reclamou bastante, mas o Mirassol, repito, não tem nada a ver com isso e fez o seu melhor dentro de campo e buscou a vitória. Com Negueba e Guilherme, o Mirassol garantiu o 2-1 e garantiu também a sua posição lá entre os 4 primeiros colocados. Segue firme e forte em 4º lugar o Mirassol. Parabéns, Mirola, nosso querido Mirassol, que tá pertinho do Cruzeiro, hein? Olha, eu te digo que se o Palmeiras e o Flamengo tivessem tropeçado um pouquinho mais, o Mirassol brigaria até por título hoje, viu? Porque tá muito próximo. Quem diria, hein? Aquele time que ia lutar só para se manter na segunda, para não cair. Para não cair de novo. No máximo, meio da tabela. E olha, eu já posso dizer que acho que mais uma vitória, já estamos na Libertadores, viu? Exatamente. Já dá pra vamos que vamos. Vamos levar a nossa região lá para Libertadores. Vamos, imagina, gente. Já imaginou? Boca Juniors vem jogar aqui, River Plate, grandes nomes do nosso futebol. A gente vê os nossos leõezinhos ali preocupados com altitude. Vai ser maravilhoso. Vai ser legal, vai ser bom ver isso, hein? Não vai ter altitude que imagina. Que leão é um leão, né, gente? Vamos lá. O que mais? É isso aí. Parabéns, Mirassol. Vitória do São Paulo, depois de resultados indigestos aí, que o torcedor do São Paulo estava já muito descontente com a atuação do time. O São Paulo no Morumbi consegue uma boa vitória diante do Bahia por 2-0. E olha, eu posso dizer que se o Rogério Ceni treinasse todos os times do Brasileirão, o São Paulo não perdia um jogo, viu? Porque olha, é larga a vantagem que o São Paulo tem em jogos contra o Rogério Ceni, seja quando o Rogério Ceni comandava o Flamengo, seja agora que comanda o Bahia. Então, vitória tranquila para os jogadores do São Paulo, que viveram uma semana conturbada, de crise, muitos reclamando que não haviam recebido ainda o seu salário, alguns são paulinos falando, tá vendo, o salário caiu, no sábado o time ganhou. Será que tem alguma coisa a ver com isso? Não saberemos, né? Não saberemos, mas o torcedor de São Paulo tá bravo, tanto que tem muitos que mesmo com essa vitória estão bravos com o resultado não com o resultado, com a vitória, estão contentes, mas pensando aí, confabulando, falando, poxa vida, só porque recebeu? Será que tem alguma coisa a ver com isso? Não podemos dizer, né? O importante é que deve ser valorizado esses 3 pontos da vitória do São Paulo diante do Bahia, gols marcados pelo Luciano no comecinho do jogo, 7 minutos, o Crespo comemorou bastante e o Damian Bobadilha fez o 2º gol. Então, vitória importante. O que mais? Agora, gente, Santos. O Santos... Eu vou embora, eu não vou falar de Santos. Não, o Neymar não jogou, viu? Deixa eu pegar o meu ponto aqui, Porque eu falo do Santos, o Jonas não é... O Jonas odeia o Santista. O Jonas... Porque tá rolando já na internet, eu já vi isso aí, viu? O Santos não gosta do... O pessoal tá comentando. O Jonas não gosta do Neymar, o Jonas é anti-Neymar, o Jonas não sei o que é com o Santista. Gente, pelo amor de Deus... Eu só trago números. Eu só trago estatísticas. Ele não é anti-Neymar, não. Acha que imagina, gente. Eu acho que ele é um excelente influenciador. Sim. Como jogador, já foi. Hoje ele é um excelente influenciador. Mas o Neymar não participou também desse jogo, continua se recuperando de lesão, mas dos males o menor para a equipe do Santos, que esteve atrás do placar por 2 vezes jogando no Newton Santos, mas com gols do Souza e essa cobrança de pênalti aí, pênalti muito bem marcado, o Santos foi buscar o empate. Resultado final 2-2, o Barreal cobrando a penalidade máxima, o Botafogo que abriu o placar com Joaquim Correia, que marcou 2 vezes, mas o Santos foi buscar fora de casa o empate, então o resultado acabou não sendo tão ruim assim. O Santos continua perto da zona de rebaixamento, mas agora com um ponto a mais que o Vitória, que é o primeiro.
Quer dizer, não foi o resultado ainda que o santista precisa, mas devido às condições do jogo, o 2-2 tem que ser comemorado também. Exatamente, é igual a gente falou ali da Ferrinha, é a mesma situação. Não perdendo já é uma grande vitória. Não perdendo do jeito que está a situação, até porque se mantém ali fora dessa zona. Mas o torcedor santista, a verdade é que eles não aguentam mais ver o time brigando para não cair. Eles querem ver o time sendo campeão. Vai voltar. Eu acho que vai voltar. Mas enfim. Será? Vamos aguardar. Faltam poucas rodadas. Tá acabando, tá acabando. Mas ainda tem muita emoção. Ao mesmo tempo que faltam poucas rodadas, tem muita emoção ainda. Tem, agora começa a emoção de verdade começa agora. Começa agora, com certeza. Bragantino, gente. Bragantino perdeu do Vasco em casa. Olha o Vasco do Diniz, que até há pouco tempo brigava lá embaixo para não cair. E hoje tá perto do G6, Jonas. Olha que maravilha o Vasco do Diniz, hein? E não tomou conhecimento do Bragantino mesmo jogando fora de casa. Pablo Verratti, o argentino, um dos grandes nomes do Vasco nas últimas temporadas, marcou 2 vezes, dando um passo importante para garantir essa vitória. Enquanto que o Gabriel fechou a goleada em 3-0 e o Bragantino, quem diria que já disputou, já foi líder do campeonato, já deu muito trabalho na parte de cima para Flamengo, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro. Dessa vez a Marga, ele já está lá no meio da tabela e vem conseguindo resultados muito ruins, principalmente goleadas nas últimas rodadas. Então, vamos abrir o olho também, Bragantino. Vamos melhorar aí, se não quiser, porque ainda tem muito jogo pela frente. Se não quiser cair, chegar a lutar até por um rebaixamento, tem que voltar a vencer, tem que voltar a apresentar aquele futebol do início da temporada. Com certeza. E aí, o que mais? Mas agora não tem mais volta. Agora vamos falar do jogo que teve para variar, o jogo das polêmicas da arbitragem. Dessa vez, Palmeiras e Cruzeiro. Falando do resultado em campo, 0-0, um jogo muito ruim das duas partes. Primeiro tempo, o time do Palmeiras foi muito mal, parece ter sentido a pressão da derrota no jogo da Libertadores, estar sentindo a necessidade da vitória. Não jogou bem no primeiro tempo, o Cruzeiro também não fez uma grande partida, porém foi melhor no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Palmeiras ficou com um homem a mais, na expulsão do Fabrício Bruno, teve chances até de ir para cima, de conquistar a vitória, mas não foi possível, o jogo terminou mesmo em 0-0. Polêmicas da arbitragem. O Cruzeiro reclamou da não expulsão do jogador Gustavo Gomes do Palmeiras, que na minha opinião deveria sim ter sido expulso, fez uma entrada violenta. O VAR entendeu que antes ele tenta atingir a bola, de fato ele tenta atingir a bola, mas acaba pegando em cheio o adversário, não foi expulso. Depois foi a vez do Palmeiras reclamar de um gol anulado a seu favor, na qual o VAR e o juiz marcaram falta em Cássio. Para muitos não foi falta, não deveria ter anulado, para alguns sim, então acho que foi um lance bem interpretativo. Então, mas ficou por isso mesmo. Na verdade, nada justifica o empate, porque nenhuma das equipes apresentou aquele futebol que se esperava delas. Mas quem teve motivos para reclamar foi o Cássio, porque olha, presta atenção, Jonas, na garrafada que o Cássio levou nas costas de um torcedor do Palmeiras. Olha só, a garrafa de Gatorade atinge ali as costas do Cássio. É só uma garrafinha de Gatorade, mas dependendo da distância, a altura e a distância, machuca. Exatamente. E aí, parabéns aos outros torcedores do Palmeiras que na mesma hora identificaram, cercaram o sujeito que atirou a garrafa, deram bronca nele. Por quê? Porque isso pode prejudicar o próprio Palmeiras, porque o tribunal pode entender que, porque não se pode, é proibido jogar objetos em campo. De entrar. Exatamente, pode interditar, dependendo do caso. Então, é muito arriscado. Então, os torcedores em volta já cercaram o rapaz ali, reclamaram muito. Poxa, o que é isso, cara? Você quer prejudicar a gente também? Não se faz isso. Na mesma hora, então, os seguranças retiraram o sujeito do local, que a gente sabe que quando isso acontece ele não volta, acaba sendo punido pela diretoria, pelo clube. É isso que o clube tem que fazer, porque, repito, ele podia prejudicar a própria equipe. E aí o Cássio saiu nervoso, apesar dessa garrafada, o Cássio saiu de campo e ele foi muito sensato na entrevista dele, como há muito tempo eu não vi um jogador ser. Mais uma vez foi questionado sobre a arbitragem e ele disse aquilo que a gente comenta sempre aqui. Ele disse, olha gente, eu poderia falar de N situações no jogo, reclamar da arbitragem, mas não adianta. Ele disse, todos os clubes já foram prejudicados, todos os clubes já foram beneficiados. Enquanto a gente não se unir para tomar uma providência em prol do futebol, não adianta a gente reclamar, quando é pro time A, quando é pro time B. Sim. Não adianta. A gente tem que entender que nós temos que nos unir para melhorar esse cenário. Não adianta fazer acusações sem fundamento, sem provas, enquanto que o verdadeiro problema, que é
o péssimo desempenho da arbitragem não é combatido. E se continuar assim, nós vamos continuar tendo problemas com a arbitragem, não vai adiantar nada ficar reclamando, ficar criando teorias da conspiração, não vai resolver nada. Então o Cássio foi muito bem, mandou muito bem na entrevista na saída de campo, mesmo nervoso com a garrafada que ele levou. Sim. Mesmo assim, ele foi muito consciente naquilo que ele disse. Não culpou ninguém, ele disse, eu mesmo já reclamei muito de arbitragem. Mas hoje eu vejo que isso não adianta, porque a gente não se une para combater o problema. E é isso mesmo que acontece. Então, parabéns, Cássio, pelo seu discurso, pela sua entrevista. Você mandou muito bem. Realmente, o caso é esse. Eu vou ser repetitiva, mas é isso. Enquanto você achar que se o erro a seu favor tá tudo bem e o erro a favor do adversário é um roubo, nunca vai melhorar e nós vamos continuar. E o ano que vem vai ser pior. A arbitragem vai estar pior ainda e a gente vai acabar uma hora perdendo a razão em reclamar, porque nada é feito. Exatamente. Concorda, Jonas? Concordo. A gente estava lendo aqui alguns comentários também, o pessoal mandando bastante informação, concordando com a Ju, dizendo que é isso, que tem que parar de ser clubista, sabe? Nessa hora a gente tem que parar de ser clubista. Exatamente. E entender que, por exemplo, olha, quem está sofrendo é a arbitragem. Essa arbitragem precisa de uma oficina, precisa de uma recuperação, precisa fazer um workshop, fazer qualquer coisa para dar aquela revitalizada, porque é comum, quase todos os jogos, alguém reclama do árbitro. Seja por time A, seja por time B, mas sempre o foco é o árbitro. Então, CBF, vamos acordar aí para a vida, vamos tomar uma atitude, né, de fazer aí uma preocupação, uma oficina, um curso, um extensivão, até sei lá, qualquer coisa para melhorar esses árbitros aí. Nasce de novo, não sei, faz alguma coisa aí. E aos clubes também, jornalistas também, tem muito jornalista clubista por aí, é uma pena, né? E torcedores também, e clubes em geral. Vamos parar de culpar, de botar culpa, só rouba pro Corinthians, só rouba pro Palmeiras, só rouba pro Flamengo. Vamos parar com isso e vamos todos se unirem e falar, ó, é pelo bem do futebol, a gente tá preocupado com a arbitragem, então vamos focar em mudar isso, tá? Porque senão vamos continuar reclamando cada vez mais e os erros não vão parar. Com certeza.